sabe o que são viajantes do tempo? Minha abertura, por favor. Beleza, pessoal? Sou o Thales e vim falar para vocês sobre viajantes do tempo. Vou falar os casos mais impressionantes. Logo de começo, vou falar para vocês o caso de Sir Victor, um oficial da aeronáutica britânica, que em 1935, ao sobrevoar sua pista de pouso, ele passa por uma turbulência numa nuvem. Ao sair da nuvem, ele percebe que algo mudou. Os aviões de marrom passaram para amarelo e os macacões mecânicos de marrom passaram para azul. Ele, estranhando o que estava acontecendo, ele tentou pousar. Ele foi proibido de pousar naquele local. Ele foi considerado desconhecido e não conseguiu pousar. Ao retornar à nave, ele passa novamente pela nuvem. Passar pela nuvem novamente, ele passa por outra turbulência. Ao sair de lá, está tudo normal. Os macacões estão marrom e os aviões também estão marrom. O mais impressionante é que 4 anos depois, a Inglaterra sim mudou a cor do avião e a cor dos macacões dos mecânicos, por um motivo de uma homenagem a um oficial dele. O mais impressionante disso tudo é que, como Sir Victor premoniu que eles iriam mudar a cor dos aviões dos macacões. Será que ele viajou 4 anos no tempo? No caso bem para se pensar, né? Outro grande caso também é do caso da ponte South Fork, no Canadá. Em 1951 foi inaugurado e muitas pessoas da região foram lá para ser fotografadas na ponte, ver que a ponte era mesmo boa. Cinegrafistas da época foram lá e fotografaram a abertura da ponte, a passagem de pessoas. Mas havia uma coisa estranha nas fotos, que essa fotinha aqui, ó. O que vocês percebem nessa foto? Tem uma pessoa diferente, uma pessoa que vestia roupas do século 21 e não do século 20. Ele vestia jaqueta preta, óculos escuros e uma câmera digital na mão. Coisas que na época nem se pensava em existir. Coisas que era estranho para aquela época. Pois em 1940 era só roupa formal, chapéuzinho, jaquetinho, paletó, coisas mais formais. Como uma pessoa do século 21 foi parar na década de 40? Esse grande caso ele foi considerado como o viajante do tempo moderno, pois ele tinha características de uma pessoa do século 21, nosso tempo agora. Outro grande caso foi no Times Square. Um homem que se sumiu em 1876 sem deixar rastros para a família, aparece em 1950 e é morto por um carro em frente do prédio Times Square. Policiais de Nova York, investigando o caso dele, acham com ele $70, cartão de visita e uma carteira de habilitação. O mais impressionante dessa história é que os registros mostram que o rapaz sumiu com 29 anos de idade. E quando ele foi morto, ele tinha aparentemente 29 anos de idade. Em contato com a família, eles perguntam se perguntaram se era esse mesmo a pessoa, e falam que a pessoa em 50 anos não mudou nada. Como isso pode acontecer de 76 para 50? É uma coisa bem estranha se acontecer, né? Pois ninguém consegue fazer isso, só se for filho do capiroto. Outro grande caso também aconteceu no Japão. Arqueólogos japoneses, abrindo uma tumba de 400 anos sem estar mexida, acham um artefato de metal parecido com um relógio, gravado às 10h06. Coisa que nessa época, há 400 anos atrás, no ano de 1600, ainda não existia relógios, muitas coisas de metais na época ainda mais relógio digital que foi achado no caso. O mais impressionante disso tudo é que atrás do relógio está escrito suíço. Para quem não sabe, Suíça é o lugar mais pontual do mundo, como no caso é horas. Lá, 1 minuto de atraso é muita coisa. Outra informação para vocês. Impressionante, uma tumba que não era aberta há 400 anos, um artefato de metal do século 21, bem estranho, né? Outro grande caso também aconteceu o filme de Charlie Chaplin, que em 1928, em uma cena aparece uma mulher aparentemente falando em um telefone celular, que na época não existia. Críticos falam que na verdade não era
um celular, e sim uma caneta, qualquer outro tipo de objeto. Mas como uma pessoa ia estar com uma caneta no ouvido, dando risada e falando? Só se ela tiver pegado 2 cardenal, mastigado, para falar isso, ou também comida caixinha. Só isso, que não tem outro caso para se explicar. Então pessoal, esse é o fim do nosso vídeo. Compartilhem o nosso vídeo, curtam ele, se inscrevam no canal. Esse é o nosso segundo vídeo ainda. Deixa a gente famosinho. E beleza pessoal, falou.